Uma garota que presenciou aparições de Nossa Senhora e dedicou a vida a cuidar de quem mais precisava. O enigma de um corpo que parece não se decompor depois de ser tocado pela graça divina. A fascinante história da capela que sobreviveu mesmo quando tudo ao redor foi destruído. Hoje, no Expedições ao Sagrado. É difícil apontar o momento da história em que os humanos começaram a ajudar os outros. O altruísmo, a fraternidade, a misericórdia e a filantropia são sentimentos e atitudes que conectam os seres humanos há muito tempo. O Antigo Testamento destaca como a tradição judaica mostrava a importância de ajudar as comunidades e as pessoas que tinham mais necessidades. A Bíblia toca no assunto em vários momentos. Em Provérbios, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. No Evangelho de Tiago, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E também no Evangelho de João, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A ideia estava nos ensinamentos de Jesus, que pediu aos seus seguidores que amassem uns aos outros, e também nas atitudes dele, que se aproximava e cuidava daqueles que eram marginalizados pela maioria. Com base em interesses comuns de segurança, amizade e comunidade, humanos se ajudam. E quando isso acontece, a gente coloca as coisas em perspectiva. A conexão pela gratidão aumenta a alegria, o otimismo e a satisfação. O mundo melhora. No programa de hoje, a gente vai refletir sobre a caridade. O que leva as pessoas a oferecer tempo e energia pelo bem dos outros. A partir de agora, a gente vai viajar com histórias emocionantes, captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Malas prontas? Vamos embarcar? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado, programa que é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Todas as semanas você viaja com a gente pelos lugares sagrados mais fascinantes do planeta. Semana passada a gente foi ao Templo de Jerusalém para conhecer uma história de milhares de anos que mudou a humanidade para sempre. E hoje a gente segue viajando. Você já ajudou alguém? E como é que isso te fez sentir? A ciência estuda a relação entre ajudar os outros e sentir-se bem. Análises com base em imagens do cérebro mostram que fazer um ato de caridade estimula as mesmas partes do cérebro que sensações boas, como comer uma comida que a gente gosta, por exemplo. Os atos de caridade auxiliam na regulação das próprias emoções e até no combate a sintomas de depressão. Em resumo, fazer caridade faz a gente se sentir bem. E não só ter uma vida mais feliz, mas também uma vida com mais significado. A gente agora vai à França com o Rodrigo Alvarez para conhecer a história incrível de uma garota que teve encontros muito especiais, virou uma celebridade, mas largou a fama para se dedicar a ajudar quem mais precisava. Por causa das exigências do processo de beatificação, o corpo de Santa Bernadette foi exumado 3 vezes, em 1909, em 1919 e em 1925. Toda vez que ele foi retirado do túmulo, sentiu-se ali um odor de santidade, um cheiro muito agradável, que é um critério imprescindível para a beatificação e depois para a canonização. Depois disso, as autoridades religiosas convocaram médicos que atestaram ter encontrado o corpo num estado de conservação extraordinária. Mas também surgiram vozes dissonantes afirmando que houve um esforço de preservação por parte da Igreja a cada uma das exumações, que
teria sido usado algum processo químico para essa preservação. Bom, a gente vai ver agora o corpo de Santa Bernadette Soubirous. Ele está bem aqui perto de mim, num estado aparentemente intocado. Uma história de arrepiar. A menina frágil, com a saúde debilitada, muito pobre, que sai de casa para buscar lenha, tentando comprar pão com o dinheiro da lenha. E no meio do caminho entra numa gruta e dentro dessa gruta vê uma luz muito forte. No especial de hoje, o Jornada Infinita vai contar a história de uma menina que viu 18 vezes Nossa Senhora numa gruta aqui da França, Bernadette Soubirous. O Jornada Infinita hoje veio até a Borgonha, essa região famosa na França pela produção de vinhos. Tudo isso aqui é plantação de uvas para a produção do vinho da Borgonha. E aqui atrás, um dos muitos chateaus que a gente ouve falar, os castelos, onde os vinhos são produzidos. Gente, a Borgonha é tão importante na produção de vinho e os vinhos aqui são tão especiais que cada pedacinho cercado de terra aqui recebe um nome específico, são diferentes climates. Em português, climates, assim mesmo é traduzido, não tem tradução. Algo como clima, algo como ambiente específico para a produção de vinho. E todos eles aqui na Borgonha foram considerados patrimônio mundial pela Unesco. Só que Bernard-Marie Soubirous, com 22 anos, quando veio para cá, não foi trabalhar em plantação de vinho, ela foi para um convento, porque ela não era ainda uma freira. Foi aprender a religião, foi começar a se preparar para a vida religiosa, bem pertinho daqui onde eu estou, em Nevers. E toda a nossa história hoje vai se contar nesse lugar abençoado, a Borgonha dos vinhos e de Bernadette Soubirous. Depois de percorrer esses campos lindos da França, a gente chegou aqui à cidade de Nevers, 18 mil habitantes, conhecida mesmo por causa do santuário dedicado a Bernadette Soubirous, que fica bem aqui. 2000 anos atrás, essa cidade já existia, era conhecida como Noviodunum. Dizem que foi fundada pelo imperador Júlio César, ele próprio, 50 anos antes de Cristo. Hoje a gente vai passar o dia aqui em Nevers para conhecer a história de Santa Bernadette. É interessante pensar que já na Idade Média, nos séculos 7 e 8, aqui no alto dessa colina, já existia um lugar de adoração. Era uma igreja dedicada a São Loup de Troyes, um bispo famoso, olha só que interessante, no século V, por defender sua cidade da invasão de ninguém menos de que Átila, o Húno. Algum tempo depois, como acontece às vezes na história da igreja, o nome de São Gildardo passou a ser associado ao nome de São Loup. E é ele, São Gildardo, que dá nome a esse convento até hoje. Gildardo foi um padre da cidade de Lurcy-le-Bourg, que ficou famoso na região depois que milagres foram atribuídos à presença do seu corpo enterrado na abadia que ficava no local. E na época, a cerca de 1 quilômetro dos muros externos da cidade. Hoje, o convento fica dentro da cidade de Nevers. A gente pode dizer que foi recentemente, já no século XIX, em 1856, que as Irmãs da Caridade escolheram esse exato lugar para colocar seu convento. E elas já atraíam muitas noviças que vinham de todas as partes da França. Do complexo medieval restavam só partes da igreja, mais precisamente 3 arcos e 2 portais, e uma prensa de vinho. Mas o que mudaria de vez a história desse lugar aconteceria alguns anos depois da inauguração e consagração do convento. Muito interessada na maneira como as Irmãs da Caridade cuidavam dos pobres,
Bernadette quis vir para cá, acabou desejando vir para cá, onde começou a sua formação religiosa. Até então ela não era freira, era só uma menina que viu 18 aparições de Maria em Lourdes. Aqui em Nevers, no convento, ela falou pela última vez do que viu. Aqui do lado de fora do convento, um pouquinho afastado, numa área que as pessoas vêm descansar, tem esse mosaico muito interessante que nos ajuda a entender de uma maneira mais divertida, mais lúdica, a história de Santa Bernadette. Bom, aqui a gente começa onde a história toda começou, no vilarejo de Lourdes, lá no sul da França, na época um lugar muito pobre, uma casinha simples, um lugar de cultivo, né? Nesse momento, por exemplo, a gente tem os girassóis sendo cultivados aqui. Eu posso imaginar um campo de girassóis aqui, entrando na imaginação do artista. Aqui eu vejo a casa de Santa Bernadette, provavelmente sua mãe, o fogo, a gente está no inverno, tem uma lareira, o rosário, a cruz e a menina Bernadette aqui. Gente, ela está com um sorriso bonitinho aqui, mas na época ela estava passando fome. E ela saiu para buscar lenha, porque ela não tinha o que comer, ela ia vender a lenha para comprar pão. E foi justamente nesse dia, junto com a irmã e uma amiga, que ela acabou indo à gruta de Massabielle e encontrou Nossa Senhora. Foram as 18 aparições que começaram assim, quando ela foi buscar lenha. Esse outro mosaico aqui do lado mostra justamente a gruta. Aqui, olha só que bonito. É um mosaico mostrando todo o cenário lá em Lourdes, a gruta, as árvores em volta, as águas, né? Uma região com muitas águas de fontes, e hoje tem a água milagrosa de Lourdes. Mas em cima ali a gente vê o sol, isso é muito importante. O sol, ainda que possa representar também, claro, o sol, está nos falando da luz de Nossa Senhora, a luz que Bernadette viu lá dentro, no momento da aparição. E isso nos remete ao nascimento de Jesus. Textos muito antigos da Idade Média imaginaram um pouco mais do que está nos Evangelhos sobre o nascimento de Jesus. E qual foi a ordem recebida por Nossa Senhora, segundo esses textos, por um anjo que lhe apareceu no caminho a Belém? Procure uma gruta muito escura, onde jamais tenha entrado luz. E ao entrar nessa gruta escuríssima, Maria, grávida, quase dando à luz, viu uma luz muito forte, a ponto de cegar seus olhos. Aqui a gente consegue enxergar o convento, já aqui em Nevers. Eu posso imaginar ali, gente, não dá para ter certeza, né? O artista não deixou escrito, artistas não deixam manual para a gente compreender suas obras, mas eu vejo a chegada de Santa Bernadette, ainda Bernadette Soubirous naquela época, não era santa, chegando aqui ao convento e recebida pelas irmãs de caridade. Aqui do lado, a cidade de Nevers, que acabou crescendo por causa da presença de Santa Bernadette, começou a atrair muitas pessoas para cá, muitos peregrinos querendo vê-la quando viva, não podiam porque ela estava no convento, e agora, até hoje, os peregrinos vêm ver o museu e especialmente ficar diante do corpo de Santa Bernadette, rezar diante do corpo preservado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui, por fim, eu posso imaginar, de novo tentando entender o artista, Santa Bernadette acolhendo os peregrinos em Nevers. A história das aparições que Bernadette contou pela última vez aqui em Nevers, assim que chegou ao convento, acabou ganhando o mundo. Se transformou num grande sucesso de Hollywood em 1943. Um filme do diretor Henry King, que tinha Jennifer Jones no papel principal, o papel de Bernadette. O filme era A Canção de Bernadette e ganhou 4 Oscars no total.
Where did you learn that? You'll go to hell for saying... Além da melhor atriz, ganhou melhor direção de arte, melhor fotografia em preto e branco e melhor trilha sonora. A canção de Bernadette mostra a primeira aparição, com destaque para a comunicação sem palavras entre a menina e aquela que ela chamava apenas de a Senhora de Branco. Logo, muita gente começa a se interessar e acompanhar as incursões de Bernadette à gruta, onde se encontrava com a misteriosa visitante. O filme mostra também o momento em que Bernadette, seguindo orientações da senhora que só ela via, cava na lama e descobre a fonte de Massabielle, que até hoje está no centro da devoção do Santuário de Lourdes, por causa dos poderes de cura atribuídos à água que dela jorra. Finalmente, o filme mostra como a identidade da mulher de branco é revelada. Didn't you ask her name? I did ask her today. Well? What she said I didn't understand. Well, speak. What was it? She said, I am the Immaculate Conception. Numa referência direta ao dogma que acabava de ser apresentado pelo Vaticano. As aparições de Nossa Senhora à Santa Bernadette aconteceram só 28 anos depois das aparições em Paris, quando Catherine Labouré viu Nossa Senhora por 3 vezes. Isso foi em 1931. E aconteceu ainda outra, uma aparição em La Salette em 1946. A de Lourdes foi em 1958. Então, nesse pequeno intervalo de tempo, foram 3 grandes aparições, ou seja, na verdade, não só 3 aparições, 3 acontecimentos diferentes com muitas aparições. Que coisa linda imaginar uma dessas aparições, né? Mas há quem torça o nariz, seja por desconfiança ou até por ciúme. Muitos se perguntam por que uma aparição tão especial para alguns e não para outros. Pode ser simplesmente a dificuldade em acreditar sem ver. Por séculos, em diferentes partes do mundo, e olha que muitos em uma época em que a informação viajava de forma muito lenta, essas aparições ou aparições semelhantes, né, foram registradas, além da França, em lugares como México, Portugal, Índia. É importante lembrar também que a nossa padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, não foi uma visão, uma aparição como essas outras. A estátua apareceu no rio Paraíba para os pescadores e por isso ganhou esse nome. Em todos os casos, milagres e acontecimentos extraordinários foram atribuídos ao contato que essas visões e aparições proporcionaram com o sagrado. Daqui a pouco a gente vai voltar para a segunda parte desse especial sobre Santa Bernadette Soubirous, na França. O Expedições ao Sagrado volta em instantes. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Bernadette Soubirous teve visões, encontros com Nossa Senhora que levaram à descoberta da Fonte de Lourdes, onde foi construído um santuário no sul da França. Muitos milagres já foram atribuídos aos poderes da água que brota daquele lugar e que atrai milhões de peregrinos do mundo inteiro todos os anos. Mas não foi em Lourdes que ela passou boa parte da vida, e sim em Nevers, para onde a gente vai agora. Na segunda parte desse especial, Rodrigo Alvarez vai contar como Santa Bernadette se dedicou a cuidar de quem mais precisava. A gente precisa entender que, depois das aparições, entre 1858 e 1866, Bernadette continuou em Lourdes, mas a situação foi ficando cada vez mais difícil para ela. Começando pelo fato de que o reconhecimento pela igreja de uma aparição não é um processo simples. Isso gerou muita desconfiança, tanto na igreja quanto dos próprios pais de Bernadette. Mas é importante ressaltar que o depoimento de Bernadette sempre foi coerente. Ela nunca mudou as versões do que ela tinha visto nas 18 aparições em Lourdes. Agora, a situação foi ficando mais difícil porque ela virou uma espécie de celebridade na sua época. As pessoas queriam tocar nela, queriam tirar um pedaço do cabelo dela. A situação ficou insustentável em Lourdes e aí a decisão foi: é preciso tirar Bernadette daqui, é preciso encontrar um lugar tranquilo para ela.
e foi assim que ela chegou a Nevers. Eu ainda estou um pouco emocionado com essa apresentação desse grupo de peregrinos aqui que veio do Tahiti, cantando músicas em homenagem a Maria. Eles vieram aqui ver essa linda imagem de Nossa Senhora das Águas, que foi tão importante, mas tão importante para Santa Bernadette. Primeiro porque ela vinha até aqui para esvaziar o coração. A gente está bem no cantinho do grande terreno onde fica o convento, desse grande jardim. E essa imagem acolhedora aqui fica sozinha aqui no cantinho e Santa Bernadette vinha até aqui, também sozinha, para, como ela dizia, dégonfler son cœur, esvaziar seu coração. Agora, o que é impactante é saber que Santa Bernadette, quando chegou aqui pela primeira vez, teve um impacto, um choque muito grande. Ela disse, essa é a Nossa Senhora que eu vi em Lourdes. Não a que um escultor criou e a que a gente conhece até hoje, não. Para Santa Bernadette, essa era a imagem que ela tinha visto nas aparições em Lourdes. Essa era a verdadeira Nossa Senhora de Lourdes para ela, a imagem. E olha que interessante, essa Nossa Senhora das Águas estava aqui muito antes de Santa Bernadette vir para cá, já existia aqui. Ela foi colocada nesse lugar porque um dia as freiras precisavam sempre, elas precisavam sempre até o rio Luar, que fica um pouco longe daqui, buscar água para lavar roupa, para fazer comida. E aí pediram ajuda para fazer um poço. Fizeram uma novena e no fim da novena descobriram aqui, nesse lugar, uma fonte de água. A única fonte de água de todo o convento, que melhorou muito a vida de todo mundo aqui, e mandaram esculpir essa imagem que recebeu o nome de Nossa Senhora das Águas. A conexão com as fontes de Lourdes é imediata, especialmente com a fonte milagrosa. Quando lá em Lourdes, a aparição disse a Santa Bernadette para que ela cavasse mais um pouco lá no fundo. Tinha inclusive estrume, tinha fezes de animais, ela precisou abrir caminho para ir no lugar onde estaria a fonte de água. Cavou, veio uma água barrenta no primeiro dia, até que no segundo dia ela voltou, era uma água cristalina. Claro que a gente pode pensar que Lourdes, tendo muitas fontes de água, teria mais uma ali. E é muito interessante observar essa imagem, como ela foi colocada aqui, esculpida, com os pés de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. O que nos remete também à visão de Santa Catarina Labouré. E se você se lembra da medalha milagrosa, ali na parte da frente, Nossa Senhora também está pisando na cabeça da serpente, em cima do globo terrestre, como aqui. Durante muito tempo, Bernadette Soubirous teve a saúde frágil e sofreu com ataques de asma violentos, chegando até a quase receber a extrema unção. Como a saúde não permitia que ela fosse prestar assistência a outras comunidades, a Bernadette acabou ficando aqui em Nevers como enfermeira. A partir de 1875, a saúde dela se complicou de vez. Gente, depois de muito tempo doente, 4 anos, sofrendo de uma tuberculose óssea, Santa Bernadette foi enterrada aqui, nessa capelinha que fica atrás do convento, a Capela de São José. Foi aqui que o corpo dela ficou por mais de 50 anos, antes de ser transferido para outra capela. Entra aqui para você ver comigo.
Gente, aqui até hoje tem uma plaquinha dizendo que aqui repousou o corpo de Bernadette Soubirous. Foi aqui que ela foi enterrada. Até que em agosto de 1925, ela foi colocada no caixão de vidro, num relicário, um caixão ornamentado, e foi levada aqui para o convento aqui do lado, onde está até hoje há quase 100 anos. E a gente já está indo para lá, mas antes eu queria que vocês sentissem o silêncio, a paz dessa capelinha de São José aqui. Tem até uma imagem de São José ali, ó. E o vitral faz uma referência ao que a aparição disse, o que Nossa Senhora disse a Bernadette em Lourdes: eu sou a Imaculada Conceição. Essa placa nos informa sobre a morte de Santa Bernadette com os dizeres Deus caritas est, em latim, Deus é amor. Aqui repousa na paz do Senhor Bernadette Soubirous, honrada a Lourdes em 1858, de muitas aparições da muito santa Virgem em religião, conhecida como Irmã Marie Bernard, morta aqui em Nevers, na casa principal das Irmãs da Caridade, no dia 16 de abril de 1879. No 36º ano da sua idade e o 12º de sua profissão religiosa. Desde 19 de abril de 1879 até 18 de abril de 1825, o corpo de Santa Bernadette ficou aqui dentro, enterrado aqui dentro. Inúmeros peregrinos vieram até aqui. Esse lugar chegou a ser destruído por um bombardeio na Segunda Guerra Mundial, e das ruínas renasceu essa capela que a gente vê hoje. E em dezembro de 1933, Bernadette Soubirous virou santa, canonizada pelo Papa Pio XI, que enfatizou a importância de sua vida religiosa e do cuidado com os doentes, não o fato de ter sido testemunha das aparições. A maneira como Santa Bernadette foi canonizada me faz lembrar o Evangelho de Mateus, no episódio em que Jesus cura um homem leproso. Quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu, diz o Evangelho de Mateus. Um homem com lepra se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele. Então lhe disse: eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu sua mão, tocou nele e lhe disse: eu quero, fique curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu, conforme conta o Evangelho. A gente precisa entender que a lepra, que hoje a gente conhece melhor como hanseníase, era uma doença muito mal vista naquela época. A pessoa era vítima de preconceito porque ficava com uma aparência ruim e era uma doença contagiosa. E Jesus toca no homem leproso. E quando ele faz isso, ele está mostrando que não importa quem seja a pessoa, que ele não faz discriminação nenhuma, que ele vai sempre procurar ajudar a quem ele puder. E a vida de Santa Bernadette Soubirous foi também assim. Foi dedicada aos pobres, entendendo que não importava a dificuldade que fosse, era preciso ajudar os outros. Tanto que quando ela chegou aqui e viu aqueles dizeres de que eu falei antes, Deus caritas est, Deus é amor, ela praticou aquilo todos os dias e por isso, principalmente por isso, foi santificada. Esses são escritos do próprio punho de Santa Bernadette, contando como foram as aparições aqui no museu. Eu fui pegar lenha com duas outras meninas. Quando chegamos ao moinho, eu perguntei às outras duas se elas queriam ver onde a água do moinho se juntava. E elas disseram que sim. E aí ela segue a história, que a gente conhece, a história das aparições de Lourdes, em 1958.
Eu preciso fazer muito silêncio, falar muito baixo. Um santuário muito silencioso. As pessoas estão rezando diante do caixão de Bernadette Soubirous, que em realidade é um grande relicário, onde o corpo dela, preservado, é guardado com muito cuidado. Caixão de vidro, com anjos dourados em cima. As pessoas deixam bilhetinhos para Santa Bernadette, muitas flores também. É um lugar de muito respeito, muito silêncio. É muito impactante, sempre muito emocionante quando a gente fica perto de algo tão sagrado para tantas pessoas. O rosto e as mãos de Santa Bernadette, estando enegrecidos pelo contato com o ar, foram recobertos de leves máscaras de cera, moldados a partir de uma impressão direta de seu corpo. O que a gente pode dizer exatamente sobre os corpos incorruptos? Será realmente que todos eles foram preservados integralmente? Aqui, como a gente viu, o corpo de Santa Bernadette sofreu com o tempo que ficou debaixo da terra. Ele foi exumado 3 vezes. Teve partes que foram escurecendo, foram se decompondo em realidade. Há um processo de preservação com cera e é por isso que a gente hoje a vê como se estivesse um corpo incorrupto, mas de fato alguma decomposição aconteceu. A gente também tem notícias sobre o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré, mas é curioso porque o corpo, ao mesmo tempo em que está no santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, eu testemunhei, vi o relicário onde está o coração de Santa Catarina Labouré e também um pedaço de um osso. Então o corpo de Santa Catarina não está exatamente incorrupto, ele foi preservado. Ele tem uma camada de cera também. Outro corpo que está na mesma capela da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, de Louise de Marillac, também passou por um processo de preservação com cera. E a gente tem outros exemplos, como também em São Vicente de Paulo, em Paris. São muitos. O corpo realmente foi preservado, incorrupto? Ou houve um esforço de preservação? É mais acertado dizer que algo foi feito para mantê-lo preservado, para que aquela pessoa santa, para que o corpo daquela pessoa santa pudesse continuar sendo visto. E é também por isso que muita gente vem aqui a Nevers para ver o corpo de Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Depois de tudo que ela viveu em Lourdes, quando chegou a esse lugar tranquilo, onde fica o convento das Irmãs de Caridade de Nevers, Bernadette ficou muito impressionada com uma frase que ela leu logo na entrada: Deus caritas est, Deus é amor. Isso nos remete diretamente à carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ela só tinha aprendido a escrever e ler na adolescência. Deixou algumas anotações e as cartas que trocava com a família. Mas as poucas palavras que escreveu dizem muito sobre a mensagem de amor de Santa Bernadette. Adoro cuidar dos pobres e dos doentes. Quero que minha vida toda seja inspirada por amor. Deus fala nas profundezas das pessoas, sem o ruído das palavras. E essa mensagem era reforçada nas orações que Santa Bernadette fazia. Ó Jesus, me dê, eu rezo, o pão da humildade, o pão da obediência, o pão da caridade. E nas palavras que ela disse antes de morrer.
Não vou me esquecer de ninguém. Mesmo com a saúde fragilizada, Santa Bernadette Soubirous não deixou de seguir o chamado para ajudar os outros, para cuidar de quem mais precisava. É marcante que o convento, onde ela passou os seus últimos anos, boa parte da vida, aliás, tenha em destaque na fachada a frase Deus caritas est. Essa frase significa Deus é amor, e no latim a palavra caritas também significa caridade, conexão direta entre amor e caridade. Daí vem o cuidado com aqueles que mais precisam. No Evangelho de Mateus há uma referência a essa ajuda sem a busca de reconhecimento. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. No seu lugar de descanso, Bernadette Soubirous segue inspirando fiéis. Os sinais, como as aparições de Nossa Senhora e o corpo preservado, alimentam a fé nas curas atribuídas à água de Lourdes, alguns episódios que a ciência não consegue explicar. Depois do intervalo, a gente vai para Nova York para conhecer uma história incrível de uma capela sobrevivente que resistiu a um grande incêndio e a um ataque terrorista. Até já! Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Em momentos de grande aflição, a falta de esperança normalmente encontra o seu antídoto. Quando o sofrimento é extremo, a gente muitas vezes vê lindas demonstrações, gestos impactantes de gente que se coloca em perigo para ajudar os outros. Foi o que se viu em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. Diante de um atentado terrorista sem precedentes, muitos bombeiros e policiais encararam um grande perigo em nome de ajudar os outros. Em meio à exaustão e tanta destruição, eles encontraram um lugar que não tinha sido devastado pelos ataques. E a vocação de sobrevivente desse local vem de séculos atrás. A gente vai agora para Nova York com o Rodrigo Alvarez, conhecer essa história de resiliência e mistério de uma capela que insiste em ficar de pé. Você se lembra onde é que você estava quando as Torres Gêmeas caíram aqui em Nova York em 11 de setembro de 2001? Você não era nascido. Você se lembra quando você ouviu falar disso pela primeira vez? Holy shit! Holy shit! Eu me lembro exatamente onde eu estava. Nesse instante, eu estou diante do lugar onde elas ficavam. Hoje, um grande memorial em homenagem às milhares de vítimas. Naquele dia, além das 2 torres do World Trade Center, outros prédios desabaram e muitos foram condenados, não podiam mais ser habitados. Hoje eu vou contar para você a história de uma capela que sobreviveu sem ter um único vidro quebrado. Eu estou aqui diante de um cemitério, como vocês estão vendo, um cemitério histórico, que fica na frente da capela mais antiga da ilha de Manhattan, a igreja mais antiga da cidade de Nova York. Foi construída em 1766. É a única do tempo em que os Estados Unidos ainda eram uma colônia britânica. Mas não é por causa disso que eu vim contar essa história, não. Eu estou
a pouquíssimos metros de onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, que foram derrubadas em 11 de setembro de 2001. 2 aviões bateram aqui, as torres caíram, tudo em volta ou caiu ou ficou comprometido. A capela sobreviveu. A Capela Trinity original foi erguida aqui em 1697, a primeira igreja anglicana na ilha de Manhattan, muito antes de Wall Street ficar conhecida pelos lobos do mercado financeiro. Em 1776, a Guerra de Independência Americana provocou um grande incêndio que destruiu totalmente a primeira igreja. Quando ela foi reconstruída em 1846, era o edifício mais alto de Nova York, um arranha-céu. Hoje ela parece até pequena ao lado dos edifícios enormes que foram subindo ao redor. A Capela de St. Paul, bem ao lado, foi construída um pouco antes, quando a congregação anglicana crescia muito nessa cidade. Lembram que eu falei que o incêndio destruiu a Igreja Trinity em 1776? Pois já naquele ano, a Capela de St. Paul mostrou sua vocação para sobrevivente, ou alguns diriam, uma capela imortal. Os moradores de Nova York fizeram um mutirão, correram, pegaram baldes e fizeram uma corrente humana de algumas centenas de metros daqui até o rio, e a água vinha saindo de mão em mão do rio até chegar e molhar a capela. E assim eles iam trazendo água incessantemente, e isso evitou a destruição da St. Paul. Depois do incêndio, enquanto a Trinity, que era a igreja principal da comunidade anglicana, ia se recuperando, ia sendo reformada, a St. Paul, a capela, foi ganhando cada vez mais importância. E em 1789, George Washington assistiu à missa aqui. Foi logo depois de tomar posse como primeiro presidente dos Estados Unidos. Foi pouco mais de 2 séculos depois daquele momento incrível da história dos Estados Unidos que a St. Paul viveu seu momento mais difícil, também mais vitorioso. No dia 12 de setembro de 2001, o dia seguinte aos atentados terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas e destruíram grande parte dessa vizinhança, o padre anglicano que trabalhava aqui na paróquia chegou com o coração na mão, esperando ver a capela no chão. Mas, para a surpresa dele e de toda a comunidade, a capela de St. Paul sobreviveu ao 11 de setembro sem um único painel de vidro quebrado. Gente, é claro que tudo isso aqui estava coberto de detritos, fumaça, poeira, sujeira, pedaços de edifícios. Muitas pessoas tinham morrido aqui perto, era um clima terrível. Os bombeiros, desesperados por um lugar para dormir naquelas noites, acabaram se abrigando na Capela de St. Paul, a Capela de São Paulo. Mas o que é impressionante é que a estrutura do prédio tinha permanecido completamente intacta, enquanto a maioria dos prédios aqui em volta, ou muitos deles, tinham sido abalados por tudo que aconteceu, né, com as quedas de 2 torres gigantes que ficavam aqui do lado. Vou mostrar para vocês. Por isso, a St. Paul ganhou o apelido de The Little Chapel That Stood, a capelinha que ficou. A capela, como o nome diz, é dedicada ao apóstolo Paulo. Ela é 80 anos mais velha do que a atual Igreja Trinity que eu mostrei para vocês antes. Olha que interessante, em cima do altar tem inscrições em hebraico. Está escrito ali, é Javé, o tetragrama que os judeus sempre usaram para se referir a Deus. E olha que interessante, justamente hoje, quando a gente veio aqui, estava tendo um ensaio de música clássica. E isso fez a igreja ficar ainda mais bonita.
Algumas personalidades que ajudaram a construir os Estados Unidos, que lutaram pela independência do país, foram enterrados aqui nesse cemitério da Capela de St. Paul, justamente no terreno que foi doado aos anglicanos pela rainha Anne da Grã-Bretanha. Hoje a gente vê bem perto aqui, né, o monumento que foi erguido em cima da estação de metrô do World Trade Center. É uma peça arquitetônica grande aqui que fica do lado do outro prédio, o prédio novo, que é o World Trade Center One, que substituiu os dois. No dia dos ataques de 11 de setembro, existia aqui, nesse cemitério, nesse jardim, uma árvore muito grande, um sicômoro, que era tão grande que protegeu a capela quando os destroços dos edifícios do World Trade Center começaram a cair para esse lado de cá. Muita gente diz que foi por causa da árvore que a Capela de St. Paul sobreviveu. A árvore, no entanto, não sobreviveu. Por algum tempo houve uma homenagem a ela aqui, mas hoje tudo que a gente tem são as lembranças e algumas árvores que, assim como a capela, também sobreviveram. Emocionante a história, né? Da capela e de tudo que aconteceu aqui em volta. É muito inspiradora a história dessa capela. Ela não só sobreviveu a essas tragédias, mas também a todas as transformações de uma cidade que não para de crescer e de mudar, onde o antigo quase sempre é destruído para dar lugar ao novo. Mas quem para por um segundo para admirar a capela e entender a sua história, certamente sente o impacto dessas histórias. De como a comunidade protegeu aquele lugar e depois de como a capela ofereceu proteção àqueles que praticavam atos heróicos. Alguns trechos dos evangelhos fazem referência à fé inabalável como a maneira de lidar com grandes tragédias. Em Mateus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E também no Evangelho de João, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nem um incêndio, nem um ataque terrorista, nem 2 séculos e meio de transformações na cidade foram capazes de arranhar a Capela de São Paulo. E engana-se quem pensa que essa gente tão apressada que vive em Nova York, um lugar capitalista e voltado para o futuro, não tem tempo e nem espaço para a religião e para a espiritualidade. Nova York é um caldeirão cultural, com gente do mundo inteiro. É a casa de pessoas que falam mais de 200 línguas diferentes. É gente do mundo todo que divide esse espaço e que, mesmo morando longe do país de origem, preserva suas características culturais e crenças religiosas. Muito além das oportunidades que encontram na cidade, os imigrantes têm garantida a liberdade para praticar a religião. Desde os primeiros cristãos e judeus, que chegaram a Nova York ainda no século XVII. Nas palavras do escritor Milan Kundera, Nova York é um lugar com o máximo de diversidade
em um mínimo espaço. E por uma questão de espaço, as igrejas não têm as praças majestosas que se vê na Europa. E os templos não contam com as amplas áreas encontradas na Ásia. São templos budistas e hindus, sinagogas e igrejas cristãs das mais diversas denominações. E a resposta da população ao terrível ataque terrorista de setembro de 2001 foi baseada na fé. Nas semanas que sucederam ao ataque, Nova York teve recorde de pessoas recorrendo à fé e à espiritualidade, com um aumento significativo no número de pessoas que frequentaram missas, cultos e outros eventos religiosos. Para encerrar esse mergulho em histórias de caridade, eu me lembro da frase deixada por São Francisco de Assis sobre o tema: é dando que se recebe. A gente vai continuar viajando para aprender com esses lugares incríveis que o Rodrigo Alvarez visita pelo mundo. Semana que vem tem mais expedições ao sagrado para você. A gente se vê. Obrigado pela companhia. Fique em paz.